amores do 7º ano, tudo jóia por aí? Que saudade que eu estou de vocês, poxa vida, hein? E vocês também estão com saudade de mim? Queria ouvir a voz de cada um, ver um sorriso. Ah, meu Deus, tempo passa depressa, nos ajuda a nos encontrar de novo, né? Olha só, queridos, no vídeo passado a Pro pediu algumas atividades. E neste vídeo eu vou corrigir essas atividades e continuar pedindo algumas outras, tá bom? Para que vocês não se esqueçam de mim, tá? Então, abre a sua apostila de português lá na página 69, por favor. E bora lá conferir. Olha só. Lá na página 69, nós vamos falar sobre acentuação ainda e vamos ver o que é que vai ter acento, né? Pra gente acentuar. Então, na letra A Pro tinha até feito com vocês o primeiro para mostrar como era. Então, vamos supor, o rato rói o queijo. Rói tem acento porque é um ditongo aberto. Então, você pode justificar aí e escrever assim na sua apostila. Ditongo aberto, tá? Letra B, pagaram por aquilo 200 réis. Olha só, réis tem o ditongo ei. Todas as vezes que você vira aí os ditongos abertos, ei, el e oi, você vai acentuar, tá bom? C, ele tem má fama. Onde que eu vou acentuar? É o má, porque ele é forte, é um monossílabo tônico terminado em A, então leva acento. Aqui, ó, você não escreveu em réis, porque é a mesma coisa, é a regrinha do ditongo aberto. Agora, em má é um monossílabo tônico terminado em A. Qual é a regrinha mesmo? Monossílabo tônico terminado em A, tá? Monossílabo tônico terminado em A. O de baixo, letra D. O pó não dissolveu. Pó é forte, é um monossílabo tônico, só que é um monossílabo tônico terminado em O. E a minha regra era essa, ó. Monossílabo tônico terminado em A. A. E e O leva acento, não é isso? Então, o pó não dissolveu. Regra do monossílabo tônico, só que terminado em O, né? E. O réu confessou o roubo da joia. Bom, réu, você vai acentuar, porque é o ditongo el. Agora, joia, perdeu o acento, porque aqui eu não tenho só o ditongo aberto, né? Não tenho só o oi, eu tenho o A também. Então, aqui, nesse caso, como no caso de ideia, eu não posso acentuar, nem joia, nem ideia, tá bom? Porque eu não tenho só um ditongo aqui. Bom, então, réu, você acentuou. Na F, elas vêm a pé. O primeiro que chama a atenção nossa é o pé. Monossílabo tônico terminado em E. Vai levar acento. E esse aqui? Esse aqui é o caso do acento diferencial. Ó, eu preciso colocar um chapeuzinho, um circunflexo no E, para mostrar que eu estou no plural. Porque senão, qual é a diferença do vem singular e vem plural? Nenhuma. Então, eu marco essa diferença pelo acento circunflexo me indicando plural, tá bom? Por isso que eu coloco esse acento. E esse aqui, do pé, é para dizer que é um monossílabo tônico terminado em E. Então, ele vai ser acentuado. Depois, no exercício de baixo, é para você dividir as sílabas. E eu vou um pouquinho além com vocês. Então, olha. Cai, cai, balão. Cai, cai. Tem como eu dividir essa sílaba? Não, eu pronuncio cai. Fica uma sílaba só. Então, isso aqui, ó, é um monossílabo. Não é? É um monossílabo, tá?
Na letra, depois o de baixo, não é nem a letra B, ainda na letra A. Agora, se fosse eu caí da cadeira. Ah, bom, agora mudou a minha pronúncia. Eu não tenho cai, mas eu tenho caí. Olha o que acontece? Caí. O que aconteceu aqui? Ô, Pro, mas essa palavra tem como sílaba tônica forte a última. Então, eu posso falar que ela é uma oxítona? Sim, eu posso dizer que essa palavra é oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Porém, ela não recebe acento pela regra da oxítona. A regra da oxítona diz que toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens, recebe acento. Aqui não entrou essa terminação, o I não. Mas por que é que eu acentuei, então? Aqui é pela regra do hiato. Então, aqui... Isso aqui, ó, o cai, o ai formava um ditongo. Um ditongo, não é aberto, mas é ditongo. Agora, caí, isso aqui forma um hiato. Ó, veja bem, o i ele ficou sozinho na sílaba tônica, na sílaba forte. E quando acontece isso, eu acentuo. Hiato sozinho na sílaba tônica recebe acento, que é esse caso aqui. Volte na regrinha lá do outro vídeo para você observar isso, tá bom? Na letra B, eu não sabia disso. Olha a minha pronúncia. Eu não sabia, né? Então, eu separo assim, sabia. Eu vou levar acento em algum lugar, porque qual é a sílaba tônica? É sabia. Não pode ser, Pro, tá maluquete, é? Sabia. Ou é sabia? Não, aqui é sabia. É uma paroxítona, né? Ó, última, penúltima sílaba tônica. Então, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em A não tem essa regra para receber acento. Então, não vai receber. Pro, mas e no linurchão? Tem o an, né? Tem o A com um tiozinho. É A com tio. Assim só não. Tá bom? Daí o exemplo de baixo. O sabia voou. Bom, agora eu separo assim, ó. Sabia. Ah, tá. Olha o que aconteceu. O A aqui, né? Ele é forte, é tônico. Então, aqui é uma oxítona? É. Bom, pela regrinha das oxítonas, dá para acentuar o A. Porque, ó, oxítona terminada em A, E, O, em, ens é acentuada. Então, dá. E pela regrinha do hiato também dá, porque aqui eu tinha duas vogais juntas. Na hora da divisão, esse ficou sozinho na sílaba tônica, recebe acento do mesmo jeito. Então, esse não tem como escapar. Esse A precisa ser acentuado mesmo, né? Depois, a letra C. Ó. Aqueles são meus pais. Olha a pronúncia. Pais, é tudo junto. Não tem como eu dividir essa sílaba aqui, não tem, tá? E é fraco, é uma sílaba átona, é um monossílabo e é átono, então não vou acentuar. Agora, vivemos em um país da América do Sul. Em pais, esse ai é ditongo. Agora, em país, ele se separa, então aqui é hiato, não é ditongo. Então, veja, país. Eu separo, tem duas sílabas. A sílaba tônica é a última, né? Então, eu justifico acentuar pela regra da oxítona? Nananina, não dá. Por quê? Só acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Mas aqui está obedecendo a outra regra. Qual é? Bom, eu tinha duas vogais. Uma ficou sozinha na sílaba tônica, porque o S é um coitado, ele é um zero à esquerda. Ele não faz diferença, é como se ele fosse invisível, não é? Então, não faz diferença. Bom, hiato, sozinho na sílaba tônica, tchup, recebe acento, tá? E aí vem essa conclusão aí, ó. Hiato é o grupo de duas vogais seguidas que pertencem a sílabas diferentes. Quais das palavras anteriores cujas sílabas você separou contém hiato? É no caí, que ó, uma das letrinhas, uma das vogais fica sozinha, se separa. Sabia, país. Mas país tem S, Pro. É aquilo que eu disse, o S é insignificante. Ele é um coitadinho.
tá bom? Ele não faz efeito nenhum aí, ok? Virando a página, agora nós estamos lá na página 70, né? Ó, eu havia pedido para vocês essa atividade aqui, a 5.5. Acentue se necessário. Então, ó, Piauí. Como é que eu separo as sílabas dessa palavra? Assim, ó, Piauí. O I não ficou sozinho na sílaba tônica? Ficou, então ele vai levar acento, por isso. Agora, feiura. Feiura, pode ver. Aqui eu não vou colocar acento, né? Porque eu não tenho apenas um ditongo e eu também não tenho apenas um hiato. Aqui eu tenho 3 vogais juntinhas. Nesse caso, eu não posso colocar, tá? Eu não posso colocar acento aqui. Aqui eu coloquei porque o I, ele ficou sozinho, né? Ele não tá no caso, nesse caso de... Espera só um minutinho. Então, aqui, amores, olha. Aqui em feiura, o U, olha só, ele tá antecedido desse ditongo aqui, que é fraco. Feiura. Por isso que ele não vai receber acento, tá? Ele não pode receber esse acento. Agora, em sa, ó, na separação aqui, sa, u, D. O U ficou sozinho e na sílaba tônica. Então, ele vai receber acento, né? Sa, U, D. Aqui formou o hiato. Egoísta. Ó, também formou hiato, mas você disse egoísta. Você leu o S também. Só que o S é um coitadinho que não manda em nada, tá? Não faz diferença. Mesmo caso de faísca, ó, faísca. Mas tem S, ótimo, só que ele não manda nada. Agora, e a palavrinha juiz? Ah, essa não pode ter acento, porque o I não ficou sozinho. Ué, mas aqui é Z. Então, mas o Z faz diferença. O Z se impõe. Ele é bravinho, não é que nem o S, que é um coitado. Não, o Z já é bravinho. Então, aqui por ter o Z, o I não ficou sozinho na sílaba tônica. Então, eu não posso acentuar. Agora, em ju, i, zes, já é diferente, porque, ó, ju, i, zes. Esse I ficou sozinho na sílaba tônica. Então, ele pode receber acento, né? Aqui, ó, distribuiu. O I não ficou sozinho, né? Não tem acento e nem é forte também. Distribuí-lo. Agora, olha o que acontece. Esse I fica sozinho. Distribuí-lo. Ficou sozinho na sílaba tônica? Vai receber acento, né? Ruim. A sílaba tônica é in, só que o I não tá sozinho, então não vai receber acento. E nesse caso, bainha, ficou sozinho na sílaba tônica? Ficou, só que ele é seguido de NH. E quando acontece isso, que a sílaba da frente tem NH, eu não posso acentuar, tá bom? É uma exceção, né? A regra do hiato, que tá aqui, ó, tá bom? No quadrinho de cima. Agora, nós vamos lá para a tarefa que eu pedi para vocês. Tarefas 13 e 14, tá? Então, olha, a tarefa 13 é também sobre acentuação. Esse texto, que é a letra de uma música do Chico Buarque, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, é uma letra muito bonita, muito triste, né? Muito triste mesmo. Depois vocês comentem se vocês ouviram, tentem ouvir, tá? Ó, amou daquela vez, então o texto tá sem acento e é para você colocar, tá? A gente vai colocar. Amou daquela vez como se fosse a última. Por quê? Porque é uma proparoxítona. Última. Última. Todas as vezes que é uma proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima, ela vai ser acentuada. Beijou sua mulher como se fosse a última, é o mesmo caso. E cada filho seu como se fosse o único. Tá vendo? Na proparoxítona você fala uma fortona e sobram duas fracas. Único. Único, tá?
proparoxítona vai ser acentuada. E atravessou a rua com seu passo tímido. Mesma coisa, tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Sobram outras duas. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Mesma coisa. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Tá aí, ó. Mágico. Sobram outras duas. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sobram outras duas. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Aqui eu ponho circunflexo porque é o som fechado, mas é proparoxítona também, tá? E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão como um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Depois, subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio, náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Muito forte, né? Essa letra dessa canção. Coitado, trabalhador pobre, né? Que acabou morrendo e ainda atrapalhando, né? Consideraram que atrapalhou o trânsito, atrapalhou o movimento, né, da rua. Judiação. Então, as palavras que nós acentuamos, se vocês repararam, são todas do mesmo tipo. Qual é o tipo? Ó, classifique a última palavra de cada verso quanto à tonicidade. Se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. São todas proparoxítonas. 2. Qual é a regra de acentuação dessas palavras? Ora, todas as proparoxítonas recebem acento obrigatório, né? 3. Coloque o acento gráfico nas palavras quando necessário. Então, nós colocamos já, eu já fiz isso aqui, tá bom? Pois é só você conferir com o seu. Virando a página. Já é a tarefa número 14, tá, pessoal? Como meu vídeo vai ficar muito extenso, eu vou gravar um próximo com a tarefa 14, a correção dela, beleza? Beijos! Até o próximo vídeo!